Bom, gente, voltamos agora com o nosso segundo bloco do programa Sentença. Doutor Renato, qual a função do advogado e até onde vai a atuação desse advogado em uma licitação? Para a gente poder compreender a dinâmica disso. Pergunta interessante, Murilo. Você, colega, também sabe, a função do advogado é promover a administração da justiça e os interesses do seu jurisdicionado, correto? Então, o processo administrativo também cabe na licitação. Licitação pública é um processo administrativo. Então, a atuação do advogado ela é importante. O licitante, enquanto ele está participando das fases da licitação, muitas vezes ele não detém de conhecimentos técnicos aprofundados para saber se aquela decisão que ele acabou de levar, uma inabilitação, uma desclassificação, é uma decisão acertada. Ele muitas vezes fala, poxa, eu fui penalizado por um agente público, eu deixei de apresentar algum documento, enfim, então o advogado atua nessa fase. Mas assim, fazendo um cronograma, quando um edital de licitação ele é publicado, muitas vezes o cliente nos procura e fala, olha, eu queria participar dessa licitação, mas eu estou impedido por causa dessa cláusula. E essa cláusula ela é ilegal, ela não pode, eu tenho capacidade, mas isso aqui não existe. Aí nós fazemos um estudo de caso, nós verificamos se realmente o cliente tem razão ou não. Se tiver razão, nós apresentamos uma impugnação ao edital, provocamos a administração pública promovendo a provocação no seguinte sentido. Administração, essa cláusula é abusiva, e ela restringe a competitividade. A exemplo, a pessoa X, o empresário X não está podendo participar. Esperamos ali o prazo legal, que é de 2 dias da administração se manifestar. Se ela disser que a impugnação é improcedente, nós atuamos junto ao Tribunal de Contas. Claro, nós só atuamos, isso, ou o Judiciário. Nós só atuamos junto ao Tribunal de Contas, fazendo aqui um divisor de águas, quando há interesse público. Se aquela restrição à competitividade não só afeta o nosso cliente, mas diversos outros empresários ou empresas que queiram participar da licitação. Quando só afeta um cliente específico, aí nós acionamos o Poder Judiciário, que aí, ali sim é um interesse privado. O interesse privado, só quem vai poder julgá-lo é o Poder Judiciário. Seriam os famosos mandados de segurança? Os famosos mandados de segurança. O direito líquido e certo, na verdade, Isso. né? Quando você vê que aquela cláusula ela é extremamente ilegal, não afeta diretamente um dano ao erário que vai chamar os olhos do Tribunal de Contas, por exemplo, mas que o cliente tem direito, mas ele está impedido ou de ser habilitado ou de participar, aí a gente provoca a justiça. Agora, o doutor Renato falou da fase da impugnação, mas também, se você for ver da atuação do advogado, pode ser bem antes na fase interna da licitação também. Muitas vezes a empresa é provocada pela administração para realizar uma pesquisa de preço, para que se verifique se os preços estão dentro dos valores de mercado. E junto dessa solicitação de cotação, vem um termo de referência já com vícios que vão afetar a legalidade daquele edital que vai ser publicado posteriormente. Então, é possível, sim, o tempo todo, um auxílio jurídico à empresa, de que forma ela vai se manifestar perante a administração. Não só pela fase externa, depois que o edital é publicado, mas durante a fase interna, temos muitos clientes que auxiliamos ele desde essa fase que antecede a publicação do edital. Às vezes, o preço para ele ofertar está diretamente ligado ao prazo para a entrega do produto. E o edital não tem o prazo de entrega, então não precisamos de uma impugnação, às vezes um simples pedido de esclarecimento que elucida aquela dúvida do cliente. Então, assim, a atuação do advogado na área de licitações e contratos, ela necessita de uma celeridade. Nós dormimos muito pouco, na verdade, porque muitas vezes o cliente procura a gente no último dia para impugnar, que são 2 dias úteis antes da licitação, no caso de pregão. Então, você precisa contar, esperar que aquela impugnação vai ser procedente, mas, ao mesmo tempo, você aguarda que pode ser que ela seja improcedente e você precisa de uma medida judicial ou perante o Tribunal de Contas com muita rapidez. Então, muitas vezes também acontece de um cliente ser habilitado, ser contratado, mas acontecer que um mandado de segurança foi concedido a liminar e o contrato, por exemplo, pode ser suspenso, e aí o cliente já se mobilizou, já contratou
funcionários, já disponibilizou de materiais para execução daquele serviço. Se não tiver uma atuação célere do advogado para demonstrar que houve uma perda do objeto, que há prejuízos imensuráveis para a empresa porque ela já foi contratada, ela já se mobilizou, você pode ganhar uma sentença posteriormente, mas que não vai ter qualquer finalidade para o cliente, porque o objetivo do cliente naquele momento era executar o contrato ou era proibir uma atuação de uma empresa que foi habilitada de forma ilegal. Então, assim, essa atuação é muito célere e ela demanda ao advogado que tem interesse de atuar, de grande disponibilidade de tempo, muita força de vontade e disponibilização o tempo todo para o cliente, porque às vezes são contratos milionários, às vezes são contratos pequenos, mas aquele contrato é muito importante para o cliente, a vida dele é aquele contrato. Ele se mobilizou para ganhar aquele contrato. Então, há uma necessidade de que o advogado que atue no direito administrativo, especificamente nessa área, tenha essa disponibilidade e essa vontade. Tenho colegas que já tentaram atuar e falaram, isso não é para mim, eu realmente não tenho condições. A atuação do advogado especialista em licitações, Murilo, ela é, assim, como toda assessoria, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser muito incisiva, você tem que abraçar a causa. Durante as fases da licitação, muitas vezes o cliente não vai precisar, mas só que quando ele precisar, às vezes já é para amanhã. Correto. Entendeu? Então o advogado tem que estar preparado para aguardar esse cliente, como a doutora Vanessa falou. Clientes nos procuram no começo, nos procuram durante, nos procuram depois. Alguns ou outros têm a visão de quando já conhecem o nosso trabalho que nos procurar antes. Doutor Renato, doutora Vanessa, eu gostaria de participar de uma licitação, gostaria que vocês nos acompanhassem. E é acompanhamento, é assessoria. Quem participa da licitação é o empresário. O advogado está ali do lado, participando e assessorando e auxiliando quando entende que alguma ilegalidade foi cometida e provoca o Tribunal de Contas, a própria administração ou o Poder Judiciário tentando sanar aquele vício. O senhor falou Tribunal de Contas, mas qual é a finalidade deste órgão em si, em relação às licitações? Lá no artigo 113 da Lei de Licitações diz que o poder fiscalizatório dos atos das licitações dos contratos vai ser feito externamente pelo Tribunal de Contas. Os órgãos da administração pública têm seus controles internos, são as famosas CGM, CGE, a CGU da União. O Tribunal de Contas faz o controle externo, né? Quando você vê uma ilegalidade, um ato que fere não só os interesses do seu cliente, mas os interesses da sociedade, como um sobrepreço, um direcionamento no edital, um possível direcionamento, você aciona o Tribunal de Contas, que a Corte vai atuar nesse sentido. O Tribunal de Contas, o nosso modelo hoje no Brasil, o Tribunal de Contas, até onde eu sei, é o único no mundo. É um tribunal que abre uma fiscalização, é um tribunal que emite pareceres, é um tribunal que julga, um tribunal que sanciona e executa. Eu não conheço outro modelo no mundo além do nosso Tribunal de Contas. A função nos outros países do Tribunal de Contas era verificar a questão do orçamento, verificar a questão de contas públicas, verificar se o político vai ter as contas aprovadas ou não, como auxiliar técnico do Poder Legislativo. Correto. Não que é um órgão, que é um braço do Poder Legislativo, ele é um auxiliar técnico. Pontualmente, né? Em pontos específicos. Só que o Tribunal de Contas, hoje, no modelo neoconstitucional que ele está inserido, ele fiscaliza todos os órgãos, inclusive os órgãos do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça, em que pese ser a autoridade máxima do Poder Judiciário, ele é um gestor público. Ordenador de despesas. Então, ele está sobre o crivo do Tribunal de Contas. Se ele cometeu algum ato ilegal, algum ato ultrapassou o limite dos gastos que foi direcionado para o tribunal, ele vai responder. E passou edital, passou licitações, estamos em fase de contrato. Como que o advogado atua já nessa fase da manutenção desse contrato? Então, nós temos muitos contratos fixos, de que empresas têm diversos contratos com a administração pública e ele comumente necessita de uma resposta a um ofício, ele foi penalizado ali com uma advertência, uma multa, às vezes até com... O Tribunal de Contas também pode declarar inidoneidade de uma empresa.
Então, quanto ao Tribunal de Contas, há que se ressaltar também que o nosso Tribunal de Contas é o tribunal mais atuante do Brasil. Por diversos anos consecutivos, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ele foi... como chama? A Atricom, a Associação dos Tribunais, ela reconheceu o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia como o mais atuante. Então, devemos entender isso como uma grande vitória, um ponto muito positivo, porque nós, como atuamos muito no Tribunal de Contas, a gente consegue ver na prática a atuação dele. O judiciário, às vezes, ele fica meio que da janela assistindo ali, quando provocado. O Tribunal de Contas, ele vai a campo, ele verifica ali se a empresa, por exemplo, ela está executando um serviço de limpeza. Há uma denúncia, ela vai ali ver se a quantidade de postos, de funcionários realmente está ali efetivamente no contrato. Então, o Tribunal de Contas, ele tem uma função muito importante para todos nós. Então, qualquer associação, qualquer órgão público, qualquer entidade que recebe dinheiro público, será alcançado pelo Tribunal de Contas. Que o nosso tem um poder de fiscalização extraordinário e nós devemos nos orgulhar muito. A equipe técnica, o controle externo, os assessores dos conselheiros. O Ministério Público de Contas tem uma função republicana fantástica. Nós temos grandes procuradores do Ministério Público de Contas que têm uma atuação maravilhosa aqui no nosso tribunal. Então, nós só temos a nos orgulhar do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E o poder do Tribunal de Contas, Murilo, ele é garantido pela Constituição e endossado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque muitas vezes, muitos gestores, quando recebem um pedido de suspensão, uma ordem de suspensão, o Tribunal de Contas ordena, para parar uma licitação, para uma contratação, entendem que aquilo é um princípio, viola o princípio da invasão dos poderes, a separação dos poderes. Só que não é bem assim. O Tribunal de Contas, ele pode atingir um núcleo, diferente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só vai atuar quando provocado. O Tribunal de Contas não, ele vai lá no núcleo. Muitas vezes o prefeito, o governador, ele quer fazer uma determinada licitação. O Tribunal de Contas vai lá saber essa licitação, qual é o fim social dela. Você fez um estudo de economicidade? Qual a justificativa você tem que fazer essa licitação? Ou seja, ele mexe com o núcleo daquilo que está sendo licitado. O Poder Judiciário não, só vai atuar se aquilo está legal, se tem uma nulidade, se cometeu algum equívoco, se teve alguma fraude. Ele não entra no mérito, né? Ele não entra no mérito da questão. O Tribunal de Contas entra no mérito e avança muito mais. Um poder garantido pela Constituição e endossado pelo Supremo Tribunal Federal. Podendo punir empresa, punir servidor, podendo bloquear bens de servidores, de empresas. Então, ele tem um poder altíssimo e ele tem uma atuação, por exemplo, o doutor Renato falou, vamos supor que querem licitar um grande ginásio, um grande estádio de futebol. E ali vai despender um recurso imensurável. E, ao mesmo tempo, você verifica que na cidade não tem aterro sanitário. Então, o Tribunal de Contas pode atuar e solicitar informações justificativas de qual é o fim social daquilo, se estão deixando de aplicar o dinheiro em outros itens essenciais. Então, ele é um tribunal muito atuante.